Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. E eu queria fazer um convite para vocês, para a gente participar junto dessa minha exposição, como indivíduos também, não só como médicos atuantes. Porque a gente precisa ter coerência entre aquilo que a gente fala para o paciente e como a gente age no mundo. Então, que a gente também tentasse levar para dentro de cada um essas coisas que a gente vai conversar hoje. Então, aqui estão os conflitos de interesse. E a gente começa falando do panorama do câncer no mundo e nas Américas. A gente já teve aqui essa apresentação sobre câncer de colo, e a gente vê que é muita coisa, e é muito importante, todos temos que participar, porque a gente também está dentro desse número, não é só o paciente. A gente também faz parte desse todo. Então, a gente tem uma média de 1,2 milhão de mortes por câncer registrados em 2008 nas Américas, sendo que, em 2018, a gente passou para 9,6 milhões de mortes. 70% dessas mortes ocorrem em países de baixa renda ou média renda, que somos nós, né? E 40% dos casos poderiam ser prevenidos evitando os fatores de risco. E 30% dos casos podem ser curados se detectados precocemente. E a gente tem esse número alarmante de 23 milhões de novos diagnósticos no mundo e 625 mil novos diagnósticos no Brasil para o ano que vem. É muita gente. E ninguém está livre. Pode acontecer com qualquer um de nós. E a gente tem a distribuição do câncer, de acordo com o INCA, desses 625 mil que a gente falou, em homens, 65 mil de próstata, 20 mil de cólon e reto, e pulmão, 17 mil. E para mulheres, mama continua sendo o primeiro, com 66 mil novos casos, cólon, 20 mil, e colo de útero, 16 mil. A gente está vendo aquele valor de 40 mil números que foi passado pelo colega, então é muita gente, vou repetir isso várias vezes. E aí, o que é que a gente tem de mais importante? Como que a gente pode atuar na sociedade e com a gente mesmo? É com relação aos fatores de risco. A gente sabe, na luz da ciência hoje, que a gente pode atribuir a fatores genéticos hereditários 5% mais ou menos dos casos de neoplasia. Ou seja, a grande maioria, 95%, está de acordo com hábitos de vida, com como que a gente vive, como que a gente pensa, com hábitos como sedentarismo, obesidade, alguns virais como o HPV, como a hepatite B, exposição a sol, agentes químicos e radiação, e o que a gente sempre fala mais de tabagismo e álcool. E, como eu falei, relacionado à genética, seriam 5% dos casos. E aí a gente começa a falar sobre quais estratégias que a gente pode adotar para detectar isso precocemente. Como eu falei, isso pode acontecer com qualquer um de nós, então todos aqui temos células saudáveis e que, em algum momento, a gente pode ter uma divisão anormal e que o nosso organismo, por algum motivo, não vai ter condição de debelar esse processo. E daí a gente vai ter a formação desse câncer pré-invasivo. E, a partir daí, a gente pode ter início dos sintomas. Então, o que é legal da gente pensar? Onde que eu, como cidadão, como indivíduo, eu cuidando de mim e cuidando do outro, eu posso estar aí nesse panorama? Onde que eu vou me situar e onde que eu vou atuar? A gente tem essa fase do rastreamento, que é antes de acontecer já o câncer pré-invasivo, e, a partir dos sintomas, a gente já vai diagnosticar. E aí a gente já vai ter uma doença avançada metastática que pode levar à morte. E, nesse contexto, a promoção de saúde ela está sempre relacionada a tempo, porque a gente tem um tempo entre aquela célula normal, que aconteceu essa divisão celular, que foi de maneira aleatória, alterada, ou de acordo com alguma mutação, e a gente tem um tempo para que isso daí se desenvolva com relação à evolução do câncer. Então, a gente vai ter patologias que têm desenvolvimento rápido, como sarcomas, de desenvolvimentos mais lentos, e, como foi falado, sobre o de próstata, de doenças mais indolentes, que podem até nem evoluir e o paciente vir a falecer de outra causa. E, nesse contexto, a gente entra no nosso tema, que é promoção de saúde. E aqui que eu queria que a gente pensasse onde que eu estou nisso aqui. Onde que eu me encaixo como cidadão, como médico? Porque a gente tem que atuar com a gente e com o outro de forma coerente. E aí a gente tem a prevenção primária, que seria prevenir a ocorrência da enfermidade, a secundária,
onde a gente já vai buscar os casos, e a terciária, onde a gente vai realmente promover os tratamentos. E aí a gente se situa aqui. Onde que eu estou? Na prevenção primária, a gente pode prevenir a exposição aos fatores de risco, como no caso dos tabagistas, que a gente vai orientar a cessar o tabagismo, orientar a atividade física. Onde que eu estou nessa cadeia toda? Porque nós todos temos que lembrar que estamos também aí, tá? Não é só o paciente que está em sua frente. Você também está aí. E quando a gente começa a entender que a gente faz parte dessa cadeia, sai muito mais orgânico e medular de você estar na frente do paciente e fazer aquela orientação. Inclusive, ele vai sentir realmente ali que você está falando a verdade, porque você também pratica isso. Então, o verdadeiro processo de cura, ele é pedagógico, porque depois que o processo se instalou, a gente vai fazer uma contenção de danos, mas as coisas já aconteceram. Onde a gente cura realmente é quando você trabalha com essa promoção de saúde, é evitar que isso aconteça. E esse tempo de antecipação ele é muito importante, porque a gente vê que é muito rápido, né? Eu já estou ali naquele processo que eu detecto, e aí já vem os sintomas, já tem a fase clínica mesmo da doença, onde a gente já vai entrar na prevenção terciária, que já é a fase do tratamento, onde envolvem custos, envolvem você retirar aquela pessoa, às vezes, do seu ambiente de trabalho, do convívio social, todo um processo econômico e também psicológico que você vai envolver diante do tratamento desse paciente. Assim como a gente falou na medicina do tráfego, não é uma pessoa só, ele tem um pai, uma mãe, um filho, os colegas de trabalho, aí a gente vai para outras coisas, tem plano de saúde que é com coparticipação, aí às vezes o paciente fala, não me pede exame agora não, porque senão os outros funcionários têm que pagar. Então, é um impacto muito grande quando a gente chega nessa fase, que pode acontecer de evoluir com morte ou cura. Um ponto importante também é a gente lembrar que ainda tem a fase da prevenção quaternária, que é quando a gente já tem, no caso, um paciente que já evoluiu para um cuidado paliativo, que já está numa fase muito avançada e que você não tem um tratamento específico para fazer, mas a busca de qualidade de vida, e que essa prevenção quaternária ela é muito importante porque a gente evita sobretratamento, iatrogenia, distanásia, e é algo que a gente também tem buscado, que é aquela... Às vezes o médico está muito vocacionado, ele vai trabalhar ali exaustivamente, mas não necessariamente aquele é o momento mais para atuar, e sim para poder conseguir dar um conforto e uma qualidade de vida do paciente. E um quinto nível, que é muito importante para a gente hoje, como sociedade, é reabilitar as pessoas. Depois que esses processos todos aconteceram, como é que eu vou reinserir na sociedade? Será que ela vai mudar de cargo no emprego? O que é que vai acontecer? Porque a gente hoje, com esse número de casos que a gente vê para os próximos anos, e com o crescimento que está, a gente tem que pensar em todas as estratégias. Porque daqui a 100 anos, talvez só metade de nós estivéssemos aqui na palestra, porque metade vai estar com neoplasia. Não é hoje, mas minha geração daqui, minha bisneta, tataraneta, não sei, vai ter. Então, quando você para analisar, é um impacto muito grande. E 100 anos está ali, gente. Parece que é muito, mas não é, né? E é isso, metade da gente não ia estar aqui. E aí você olha para o colega do lado e pensa, poxa, se hoje fosse o ano de 2122, essa pessoa não ia estar aqui comigo, ou teria falecido pela doença, ou estaria em tratamento. Então, é um impacto muito, muito grande que isso traz para a gente, como sociedade. E aí a gente tem algumas estratégias de prevenção, porque aí a gente já está falando já num processo de prevenção secundária. Algumas patologias, a gente consegue fazer alguns exames de rastreamento e prevenção, como o câncer de mama, o cólon retal, como o colo uterino. Mas a gente não conseguiu mostrar ainda que você fazer para outras patologias, como, por exemplo, câncer de pulmão, de você fazer exame de screening ou para a próstata, por mais que a gente tenha essa questão toda do PSA, isso é custo-benefício. Essas outras coisas têm que ser conversadas durante uma consulta, porque a gente precisa lembrar que, às vezes, as pessoas elas ficam muito assim, eu estou fazendo meus exames todos, eu fiz o meu check-up, eu não tenho nada. Então, ela continua mantendo os mesmos hábitos que ela já tinha. E aí é onde você vai ter depois o desenvolvimento da doença, porque não se trata dos meus exames estarem normais, é como que eu estou vivendo hoje. Se hoje eu estou usando álcool, estou acima do peso,
sedentária, meus exames estão normais, mas se eu não mudar os meus hábitos de vida, daqui a 10 anos eles não vão estar mais normais. E eu vou entrar nesse processo de adoecimento. E algumas doenças a gente tem essa indicação. Por exemplo, o tabagista passa com um clínico. Naquele momento que o colega vai definir se é necessário fazer um raio-x de tórax, se é necessário fazer uma tomografia, assim como os homens também acompanhando com relação à próstata. Mas a gente precisa sempre dessas consultas. E aí, o câncer de mama, a gente acabou de sair do Outubro Rosa, né, depois do Março Azul. A mamografia ainda continua sendo o exame mais importante. A Sociedade Brasileira de Radiologia, a de Oncologia, recomendam acima de 40 anos. Mas, ainda assim, o Ministério da Saúde orienta acima de 50 anos. Então, no SUS, acaba que a gente segue as diretrizes do Ministério da Saúde, com essa indicação acima de 50 anos. E os casos de alto risco vão ser individualizados. Então, aquela paciente que tem uma história de câncer de mama na família e que tem algum risco, vai ser avaliado com o teu médico se deveria modificar alguma coisa nesse cronograma. O coloretal, que a gente tem essa campanha maravilhosa aí do Março Azul, também e a gente viu que ele está a segunda causa, tanto homem como mulher, 40 mil novos casos para o ano que vem. A gente não pode ficar vacilando, né? Temos que divulgar essa campanha do Março Azul. E o risco, para pacientes com risco médio, é feita a colonoscopia a partir dos 50 anos, para homens e mulheres de 50 a 75 anos, ou a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Acima de 75 anos, conforme a avaliação médica. E acima dos 85 anos, vai realizar exames sem sintomas. Claro, gente, que isso daí não é aquele fluxograma estanque que você só vai fazer isso. São algumas diretrizes e que você está com o paciente na sua frente e vai conseguir fazer uma análise do qual o melhor planejamento para aquele paciente. O câncer de colo uterino, que a gente viu que nas mulheres ainda é uma causa absurda de óbitos, a gente tem o Papa Nicolau, que é indicado após a primeira relação sexual, a partir dos 21 anos, e mulheres mais jovens e virgens não fazem o exame, e de 21 a 29 anos fazem o Papa Nicolau a cada 3 anos, se o exame estiver normal. De 30 a 65 anos, devem fazer o Papa Nicolau, mais um exame para HPV a cada 5 anos. E quando não houver alteração dos exames, lógico. E acima de 65 anos, se os exames estiverem normais nos últimos 10 anos, não precisa fazer. Mais uma vez, isso é sempre caso a caso. A gente dá uma diretriz, mas você está com o paciente em sua frente e vai saber qual a melhor maneira de conduzir o caso. E aí fica a pergunta, e como que eu posso promover saúde, prevenir o câncer? E aí o interessante é que, quando a gente fala de prevenir o câncer, a gente vem com várias outras doenças crônicas associadas, como diabetes, como hipertensão. E é interessante a gente pensar que, quando a gente fala que esses quadros todos estão instalados, você não vai curar, porque ninguém ficou ex-diabético ou ex-hipertenso assim, né? A pessoa começou e foi para sempre tomando ali os seus remédios, e o nome já fala remédio, é remediar, né? Não é aquela coisa que vai curar completamente. Então, quando a gente fala nesses hábitos de vida, a gente consegue resolver muita coisa com essas mudanças, como alimentação saudável, eliminar o tabagismo, controle do álcool, praticar atividade física, zelar pela saúde mental e autocuidado, orientar que as consultas sejam feitas rotineiramente, e as vacinas, como HPV e hepatite B. A gente tem aqui a rede Hebe Camargo, que a gente faz a regulação nos pacientes na rede pública, que são um conjunto de unidades de diagnósticos e tratamento que são especializadas no tratamento do câncer aqui no estado de São Paulo. E, quando na unidade de saúde é feito um diagnóstico, automaticamente esse paciente é encaminhado para a regulação do CROSS, onde é feito um preenchimento na ficha, no portal, e o mais importante, nunca esquecer, que tem que ter o anatomopatológico com o CID correto para que esse fluxo ele não volte. E, quando pertinente, acrescentar alguns exames de imagem, exames laboratoriais. Mas o mais importante é que tem que ter o anatomopatológico com o CID, senão o paciente não é regulado e esse processo volta e ele fica esperando. E aqui a gente analisa, mais uma vez, onde que eu estou nesse processo todo. A gente tem a atenção básica,
onde a gente vai ter essa consulta com o generalista, e, a partir daí, uma atenção de média complexidade. Eu suspeitei que tem um nódulo no pulmão, vamos mandar para uma consulta especializada, para fazer uma biópsia, ou o paciente teve um sangramento nas fezes, eu preciso fazer uma colonoscopia para definir se tem alguma lesão. E, a partir desse momento, aí foi feito o diagnóstico, esse paciente vai ser encaminhado para atenção de alta complexidade, onde vai ser realizado o tratamento ou reabilitação. E, a partir desse momento, ou ele vai ter vai fazer o tratamento, vai ficar curado, vai ficar em acompanhamento, ou ele pode entrar em cuidados paliativos, e ele pode também, tem alguns pacientes que ficam em cuidado domiciliar, e volta para a atenção básica. Então, a gente vê que tem essa cadeia, né? E que isso volta. E é importante que a gente aqui se identifique e pense onde que eu estou nesse processo todo, quem sou eu aí em cada fase dessa, porque eu consigo atuar, tanto como eu sou enquanto médico, enquanto gestor, enquanto indivíduo também. Onde que eu tenho que estar? E, quando a gente se identifica e tem essa consciência, fica muito mais fácil a gente atuar. Enquanto a gente se separa desse processo, é mais difícil você chegar com o paciente e conseguir atuar. E lembra que a gente também é paciente, né? Então, todo mundo tem que se cuidar. Aqui tem um fluxo da rede Hebe Camargo, só para vocês entenderem mais ou menos, que é mais como funciona. A gente encaminha a gente... Cadê? Vou pegar aqui. A gente preenche, insere os dados com o anatomopatológico, ele passa para a regulação, e, se tudo der certo, não tiver nenhum erro nos documentos, ele vai ser regulado e vem para aqui, para a unidade onde ele vai ser atendido, realizar o tratamento cirúrgico, quimioterapia, enfim. Era isso que eu queria falar com vocês. O que eu acho mais importante hoje da gente tirar, que a gente leva daqui, é analisar qual é meu papel de atuação aqui na sociedade. Independente de que você tenha uma especialidade ou não, eu estava falando antes da aula do medicina do tráfego, assim, da importância que a gente tem da medicina do tráfego no geral, que é esse poder de observação. O paciente entra na sua sala, você já vai observar como é que ele está andando, como é que ele está se comportando, falando, atividade. Você já vai perceber muita coisa daquela pessoa só na chegada dele na sala, que é esse poder da observação. Porque, às vezes, a pessoa ela não está nem prestando atenção de que ela tem alguma alteração. E com a maneira como você olha o paciente e observa, você consegue chegar aos diagnósticos, porque os exames eles são complementares. Tudo parte de um raciocínio clínico que a gente está deixando um pouquinho de lado. Por exemplo, acontece muito com o oncologista do paciente que passa com o clínico e vem com 10 mil exames de marcadores. E aí o paciente chega, meu marcador deu alto, e aí eu preciso saber se eu estou com câncer, mas é um exame pedido assim, de uma maneira aleatória, e que não tem nada na clínica que diga que, às vezes, está um pouquinho acima do valor normal, e que aí o paciente não sossegue enquanto você não faz uma colonoendoscopia, tomografia, quer fazer PET scan, um monte de coisa só por conta de um marcador tumoral. E você não acha nada, mas aquela pessoa nunca vai ter paz, porque na cabeça dela ela tem um câncer que ninguém achou. E aí acabou o sossego de todo mundo, do médico, do paciente, de todo mundo, porque ele não sossega. Por mais que os exames deem normais, ele fica, não, em algum momento eu vou ter, porque esse exame está alterado. E isso é um desserviço, gente. Assim, é algo que eu acho que precisa deixar bem claro. Pedir marcador tumoral junto com exames de... Vou pedir um colesterol, uma glicemia. Vamos pedir uns marcadores tumorais aqui. É um problema grave, porque você leva um impacto muito grande. A gente vê isso na patologia, quando você tem alguma alteração genética, é todo um processo para você falar para aquela pessoa que ela tem uma mutação, que existe algum risco familiar, que pode ser que alguém ou que ela mesma desenvolva alguma coisa. E esse paciente ele fica no acompanhamento com um oncogeneticista, um psicólogo, para conseguir dar conta dessa notícia, né? Eu tenho uma mutação. E o paciente que faz um monte de marcador tumoral que sai alto e os exames não normais, ele vai para casa com aquilo. Ninguém se preocupa em seguir o paciente que tem elevação de marcador tumoral. Então, são coisas que a gente precisa ir aprendendo. E o mais importante sempre é a relação médico-paciente, o poder de observação que você tem na hora da consulta. Eu acho que esse é o mais importante. O exame ele é complementar e você vai pedir de acordo com o que você está vendo do seu paciente. E, acima de tudo, orientar hábitos de vida, orientar os cuidados ao dirigir,
tudo isso hoje que a gente falou. É isso. Obrigada, gente.